Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí começando a gravação de mais um programa Escola Bíblica, na TV também no rádio. E hoje especialmente, estamos aí começando mais um trimestre, segundo trimestre de 2026, Então aí é o segundo trimestre e vamos estudar aqui o tema principal e subtema, os homens dos quais o mundo não era digno. Esse é o tema e subtema. O legado de Abrão, ou Abraão, Isaac e Jacó. Então, o legado de Abraão tá certo aqui, porque Abrão era bem no início, o novo convertido, vamos dizer assim. Abraão já é o legado mesmo ali. Já é um homem já experimentado na fé, vamos dizer assim, Foi mudado o nome para Abraão, Então nós vamos falar aqui hoje nessa lição, a primeira lição, falar de Abrão, que é o início ali de tudo, 5 de abril de 2026, dia da Páscoa, Essa Páscoa aqui que foi iniciada ali exatamente nessa descendência de Abraão. Ali a saída do povo do Egito, 400 anos depois de Abraão ali, que foram para ali, para o Egito. A descendência de Abraão, que foi já o seu neto, Jacó, que foi para o Egito ali e ficaram lá. Até a saída depois ficaram como escravo ali. Então, nessa saída que foi estabelecida a Páscoa, E hoje a gente comemora aí a nossa Páscoa, é Jesus, É o nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo, é Jesus, Então, hoje o assunto da lição, Abrão, seu chamado e a sua jornada de fé. Então, esse aqui é o nosso assunto, O chamado dele é a jornada. Texto áureo. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Verdade prática. O chamado de Deus na vida de Abrão, e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Mas aqui a gente vai ler muito hoje sobre Abrão, que é antes de ser mudado o seu nome. Ele foi mudado o nome ali com 99 anos, Aquela visita que teve daqueles 3 anjos na casa dele, que ali teve a promessa do filho, aí mudou o nome dele, tudo ali. Então foi uma mudança na vida de Abraão, no caso era Abrão para Abraão. Esticou mais, aumentou mais, Sarai para Sara, Aí parece até que Abraão aumentou o nome, Sara diminuiu o nome, Sarai para Sara, Abrão para Abraão. A vida deste homem, que nós vamos estudar, ou por que não dizer desses homens, a maneira que foi chamada, a confiança, a fé em Deus que ele desenvolveu e o que passou, Porque parece que quando a gente é chamado, você aceita Jesus como Salvador, que é o nosso caso hoje, a gente tem que fazer como Abraão fez, largar a parentela, largar aquilo que você acha que é, e você vai para a obediência a Deus, Então, você vai enfrentar coisas também, dependendo do que suporta. O apóstolo Paulo, ele escreve numa das suas cartas, dizendo que Deus não vai dar a luta que você não pode suportar. É tipo, vamos dizer assim,
uma academia, vamos falar a coisa mais simples que todo mundo. Aí ali o professor, ele não vai colocar um peso que você não suporta. Tá pesado? Tá muito? Não, não, então larga isso aí, pega esse mais leve aqui, não vai quebrar os ossos tudo, né? Então assim, também a mesma forma, é uma empresa, ele vai te colocar num cargo que você suporta, que você dá conta, ele não vai forçar você, né? Mesma coisa, até um professor também não vai passar uma matéria de outra, vamos dizer, de outra, que você não está estudando, não seja daquela compatível ali com a série que você está. É isso que eu quero dizer. Então, um exército também, você se desenvolve, sai de soldado para cabo, para tenente, sei lá como é que as áreas, não é? Hierarquias. Hierarquias, né? Eu não sei bem dizer, mas assim. Então você vai vendo que as coisas acontecem dessa forma. E Deus, ele faz da mesma forma. Então você vê que Abraão, ele suportou ali, chegou a um ponto que Deus abençoou. Foi abençoando cada vez mais. Assim é na vida de Paulo e de outros, e das nossas vidas. Tem que trazer para nós hoje. Nós estamos estudando para isso, para nós aprender a servir ao Senhor, né? Confiar no Senhor, ter fé, né? Então esse homem aqui, não só ele, mas quando fala os patriarcas, os três aqui, Abraão, Isaac e Jacó, todos os três passaram pelas mesmas dificuldades. E numa terra que mana leite e mel. Numa terra prometida, ó, vai a terra de Canaã, vou te dar tudo isso aqui. Só que no final aqui dessa lição de hoje vai falar da dificuldade que o homem passou. Depois de acreditar, de andar com Deus, mas tem a dificuldade que é para ver se a pessoa verdadeiramente está com o Senhor, ele não vai murmurar. E ele vai confiar no povinho, não no que está aqui. Aqui no mundo tereis aflição, o Senhor Jesus deixou nós certo disso. Né? No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Animar em quê? No povinho. Nós estamos com ânimo, bom ânimo e um longânimo. Tem que ter ânimo longo, né? Não é só hoje. Estar animado sempre naquilo que nós estamos investindo, no reino do céu, que é a vida após essa daqui, que é a salvação eterna. Então é isso. Então Abraão, ele, não só ele, mas os filhos também passaram pelo mesmo processo de ir para o Egito. Por causa de quê? De fome. A terra não dava capim para o gado, não tinha alimento. Obrigado a ir para o Egito. Aí você vê que no final o Egito foi que escravizou toda a descendência de Abraão ali. Né? Ficou como escravo naquele lugar. Então você vai ver que não é como você pensa assim, poxa. E ele com 100 anos, ele recebeu essa notícia aí, com esses 99 anos, que ele ia ter as bênçãos, mas também, ó, a tua descendência vai ser escravizada. Então ele já recebeu essa mal notícia aí. Então você vê que Isaac foi, não ficou bem dentro do Egito, mas numa cidade bem perto ali. Depois Jacó teve que ir também por causa da fome também, do mesmo jeito. E ficou lá, morreu lá, né, Jacó. E também o seu filho morreu lá, mas foi governador naquela... É assim, é uma coisa bem para você ver que acontece as coisas ruins com os homens de Deus só para provar mesmo, mas no final é vitória. No final você traz exemplo, dá exemplo, né? Você vê hoje nós estamos estudando sobre esses homens, da onde começou o povo de Deus na terra, separado mesmo ali, verdadeiramente, era uma coisa meio que misturado ali, né? Depois ali no tempo de Noé, misturou tudo, no final só sobrou Noé com seus filhos ali, aquela coisa. Depois tornou misturar tudo, virou um pecado só ali, e Deus separou Abraão, né? Que era Abraão no caso. E começou um povo de Deus na terra, separado. E aí veio até Jesus, e Jesus incluiu todo mundo. Na verdade, sempre Deus incluiu todo mundo, Ele nunca excluiu alguém.
Só que era uma nação, né? Que era o povo de Deus. Hoje nós somos, cada um de nós faz parte dessa nação. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então não tem mais uma nação, só a nação de Israel, não. Então veja que dali partiu, né? A obediência ao Senhor. Já passo para você para fazer aí, apresentar o nosso comentarista, né, dessa revista. Glória a Deus, é sempre um privilégio estarmos mais uma vez aqui com o telespectador, com o ouvinte, para compartilharmos a palavra de Deus e agora dando início a mais um trimestre, um novo trimestre das nossas lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato, comentarista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde nesse trimestre estaremos estudando sobre os homens dos quais o mundo não era digno, que está se referindo aos patriarcas, o legado deixado por Abraão, Isaque e Jacó. Então nós teremos a primeira lição com o tema, que é a lição que nós estaremos estudando logo, já estamos estudando, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. A lição de número 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. A lição de número 3, estaremos estudando a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Lição de número 4, estaremos estudando a confirmação de uma promessa. Na lição de número 5, estaremos estudando o juízo contra Sodoma e Gomorra. Na lição de número 6, estudaremos o nascimento de Isaque. Na lição de número 7, estudaremos uma prova de fé, a entrega de Isaque. Lição de número 8, Isaque, herdeiro da promessa. A lição de número 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Lição de número 10, a experiência transformadora de Jacó. Na lição de número 11, estudaremos Jacó, de enganador a homem de honra. E na lição de número 12, a reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú. E na lição de número 13, estudaremos o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Inicia, com esse tema e termina dando um conceito geral sobre esses três que se destacaram, deixando um grande legado, cujas experiências espirituais destes patriarcas deixaram ou constituem um legado para a Igreja de Cristo hoje e durante todo o tempo que a Igreja estiver aqui na Terra. A Igreja de Cristo, ela caminha, ela dá sequência, a essa vida, que da mesma forma que os patriarcas iniciaram com essa determinação de obediência e confiança total nas diretrizes do Senhor, a Igreja de Cristo, ela pega esse mesmo caminho. Então nós estamos num trimestre onde estaremos estudando a vida e a jornada de fé desses patriarcas, que são Abraão, Isaque e Jacó. E nós estaremos destacando hoje, de acordo com o texto áureo, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12 e 1, que é o chamado de Abraão. E quando em seguida Deus vai fazer promessa para Abraão sobre que ele seria uma bênção, que ele seria muito abençoado. Mas a gente vê que começa com renúncia. Sim. A renúncia, primeiro, ele seria separado. Aqui é exatamente a separação. Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, aqui separa. Então, que a igreja, na verdade, de Cristo também quando aceita o chamado de Cristo para a salvação, ela é separada. E Abraão, em particular, representa um modelo singular de obediência e confiança no Deus que o chamou. Então, é sobre isso que estaremos tratando nesta lição e temos muito a aprender
com todo esse conteúdo, e não somente nesta, mas durante 3 meses estaremos tratando sobre esse tema específico dos nossos, que são os heróis, nossos heróis, né? Abraão deixou um legado. O legado é o quê? Aquilo que fica impregnado nas pessoas como uma marca registrada, a marca registrada principalmente de Abraão, que é o que nós vamos estudar hoje, é um legado de fé. Então durante toda a trajetória da igreja, a igreja carrega essa marca de Abraão, onde a gente também pode estar seguindo como exemplo e deixando para as gerações futuras, né? Tem até que hoje ele é referência por adeptos de 3 grandes religiões mundiais, né? Judaísmo, islamismo e cristianismo. Então, todos esses aí acreditam em Abraão. Tanto nós estamos nessa promessa, né? O cristianismo está dentro dessa promessa de Abraão, nós estamos ligados com o judaísmo, né? Nós temos essa ligação aí, pois nós viemos dele, né? Deles ali, que a salvação vem dos judeus. Quem disse foi Jesus, né? Então você vê que é o mesmo Deus ali. Só que o judaísmo, eles não aceitaram Jesus como o Messias, né? Prometido. E Jesus veio como não? É o Messias, é o Cristo, e eles não entenderam isso, não compreenderam, e assim estão esperando ainda. Mas nós temos o mesmo Deus, nós estamos nas mesmas promessas de Abraão. Foi o que Jesus não tirou essas promessas, ele continuou da mesma forma. Tanto que ele até diz ali quando sobre o Zaqueu, quando o Zaqueu desceu e se prostrou ali e se reconciliou. No caso, ele se arrependeu. Ele disse, esse também é um filho de Abraão. Então é exatamente isso. Nós estamos nessas mesmas promessas, né? Aí até vir o anticristo e ser recebido aí pelo judeu, né? Que isso é o que é bíblico, né? Eles vão acreditar nesse homem que é um político. Ele vem para arrumar o mundo terreno e não o mundo vindouro. O próprio Jesus, ele disse, o meu mundo não é daqui, né? Então, o mundo, ou seja, o meu reino não é desse mundo, né? Então, já o anticristo não, ele vem para uma falsa paz, uma falsa segurança nesse mundo mesmo. Ele quer arrumar o mundo para as pessoas viver. E aqui você vê que você não vive, né? Só um dia e vai passar tudo. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não vão me passar. Exatamente. Quem está nas palavras do Senhor Jesus permanece para sempre, né? Então é isso aí. A única diferença é essa, mas nós estamos nas mesmas promessas desses patriarcas, né? Porque através do chamado de Deus a Abraão e através desse atender, né, da parte de Abraão ao chamado, Deus iria ali se revelando o significado, na verdade, da salvação, que é a justificação pela fé, até porque Abraão é o nosso pai, então, na fé. Então, ele vai recebendo essa revelação que vem ali como sombra para se manifestar de fato e de verdade em Jesus. Ele já vinha abrindo o caminho. Então, na verdade, quando dá essa honra a Abraão, ele atendeu aquilo que Deus estava propondo para ele, para que toda a humanidade fosse abençoada nele, porque é através dele que esse caminho da salvação, essa justificação pela fé, que não tem um exemplo de fé, uma referência maior, quando a gente pensa em fé, você recorre a Abraão, porque ele deixou esse legado mesmo para nós. Isso é como que Deus, como não, é verdade, ele veio organizando isso. É como você já falou, ele veio se revelando. Deus, ele veio ali de Adão, aí veio até Noé, aí
demonstrou isso, fé, ali Noé mostrou isso, né? Teve fé em Deus também, acreditar. E antes dele também, ali, uns parentes deles ali anterior. Então, como Enoque e tudo. Aí, mas depois ele veio se revelando mais, que é através de Abraão você vê uma dependência mesmo, né? Uma entrega total. Total. Então veio dali, aí depois já na saída do Egito, é como que ele diz, ó, eu vou tirar vocês agora, vocês já passaram pelo inferno, e agora eu vou tirar vocês aí. Não que o Egito seja inferno, é porque é representado assim na Bíblia, né? Porque eles estavam como escravos ali naquela época. Então assim, aí eu vou tirar vocês do inferno agora, mas eu vou levar vocês para o deserto, não vamos pensar que vai entrar logo no céu, não. Então já entra logo naquela coisa ruim, difícil, para se ter fé, para sair mesmo sendo uma escravidão, mas naturalmente era bom, porque comia direitinho, mas sair para o deserto, quer dizer, precisa de fé, tudo isso. Então, ali Deus começou a organizar melhor, que começou a escrever a Bíblia. Organizou no sentido de leis, já colocou umas leis, ó, tem que ser dessa forma. Não era como Abraão, que era só na palavra, arrumando, ó, nós precisamos acreditar em Deus, né, tal. Não, já ali através de milagres e tudo, e o que Deus fez na vida, o chamado mesmo na vida de Moisés, e Moisés foi escrevendo tudo isso, e Deus organizou todas as leis que até hoje não tem jeito de você sair disso aqui, né? Aí você vê hoje nós falando desse homem como que a gente conheceu ele, Abraão, né? Então o próprio Moisés, na hora de ser chamado para tirar o povo do Egito, Deus se apresentou para ele dessa forma. Mas quem é que está falando comigo? Como é que eu vou falar lá? O que eu vou dizer? Não, diz que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó falou contigo. É isso aí. Então ele se identificou dessa forma aí. E até hoje tem esse conhecimento, nós temos, e vamos continuar. Se Jesus não vir nesses próximos anos, pode saber, os que vão nascer vão conhecer esse nome aí. Né? Nunca vai passar, né? Então é isso aí, quem está nas promessas dele é abençoado, né? É. Então vamos à leitura bíblica em classe, está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 9. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao orvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Uma peregrinação mesmo. Exatamente. Aí, quando nós já falamos aí que tem as dificuldades, né? Sempre você tem que cultivar, tudinho, plantar, cuidar, para depois ter o fruto, o resultado. Todas as coisas. Não tem como você já ter a coisa pronta.
Então, com Deus é assim também. Então, a fé é isso, é você acreditar no Senhor, perseverar, aí tem resultado. Pois a palavra de Deus, ela é edificação e exortação e consolação. É exatamente, uma edifica, mas você precisa ter orientação da palavra, que é exortar. Exortação é chamar a atenção com amor, é ensinar. Você aprender isso, que é exatamente no final tem a consolação. O que é consolação? É um consolo, é um resultado. É uma coisa que está consolando porque deu certo. Você foi consolado, você inaugurou o negócio, você concluiu. Então é isso aqui que é a vida de Abraão. Você vê que depois de Abraão ali, passou por todas essas lutas, é como que ele tenha tido uma folga no final, tipo Ló, meio parecido assim. Porque você não vai ver as lutas de Abraão depois, já teve ainda bem uns 6 filhos, eu acho, né? E ali a gente não vê mais, quer dizer, eu já cumpri meu dever na terra, viveu aí 175 anos, ele viveu 100 anos com Deus, né? E a gente vê isso aí, é como que a minha vitória, já entreguei para o meu filho a promessa, vai para lá, deixou com esses outros meninos aqui, ficou meio que assim, né? Então você vê que tem um resultado e hoje está aí, até hoje, abençoando todas as famílias da terra, né? Com o seu legado mesmo, com a sua fé, nos trazendo aí esse exemplo, né? Então vamos para os objetivos, né? Os objetivos da lição são 3, cada um corresponde a um dos tópicos da lição. Primeiro, apresentar como ocorreu o chamado de Abrão. Segundo, enfatizar a obediência de Abrão a Deus diante desse chamado. Terceiro, mostrar as lutas enfrentadas por Abrão ao chegar em Canaã. A introdução, né? A introdução da lição. Neste trimestre, estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implica deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abrão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo tendo seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Aqui a palavra-chave, fé. Então, até vai falar aqui na lição, né? Essa palavra fé, hoje a gente tem definição dela do que é, né? Mas Abraão não tinha nada disso, ele não tinha livro nenhum escrito de Deus, ele não tinha quase nada de milagres assim, evidência de que Deus, como é que Deus conduz o homem. Ele teve que aprender tudo isso aí, que é exatamente ser forjado mesmo. E às vezes nós, com todo esse aparato, até o escritor aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 1, fala disso aí. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta por Deus. Então, hoje nós temos uma nuvem de testemunhas, né? Mas naquele tempo ele não tinha quase nada. Rapaz, como é? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Era só fé total mesmo. Uma entrega total, uma crença mesmo, acreditar mesmo. Eu vou fazer o que Deus está dizendo. Então veja que hoje nós deveria ter muito mais, né? Mas isso parece que quando Deus ele vai se revelando, ou qualquer uma coisa que vai facilitando, parece que você vai dando menos valor à coisa. Porque você vê que ele andou cego mesmo, sem saber para onde ia, né? E já hoje nós temos toda uma direção no sentido de entendimento, de provas, de
de testemunhos mesmo. Então você vê que o apóstolo Paulo disse, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, né? Exatamente, que dá de entender muito melhor no sentido intelecto mesmo, né? Pelas leituras da palavra e tudo que Jesus fez, já pensou? O próprio Deus na terra, e deixou aí esses 27 livros aí para nós, para a gente saber como funciona Deus espiritualmente falando, como é o mundo vindouro, nós sabemos hoje. Abraão não sabia nada disso, como eram esses mistérios do reino de Deus na terra, né? Mas nós sabemos, então está bem mais fácil, né? Vai falar aqui na lição, vai falar o significado mais, assim, mais claro para nós, está em Hebreus também. Essa carta aos Hebreus, irmão, é exatamente o que é isso. Hebreus, judeu, israelita, que pode colocar tudo numa coisa só. Aí veio Jesus, aí o escritor aos Hebreus, que é anônimo, ele explicou naquela carta lá como devemos agir, servir a Deus depois, na nova aliança. Depois que Jesus veio, exatamente o que nós estamos falando. Nós estamos ligados aos judeus, por Abraão, mas é uma forma diferente, que é mais espiritual. É o que nós estamos falando também, de Deus se revelou mais claro. Ele veio na terra e ensinou na terra, o próprio Deus. E ele, mataram ele humanamente falando e espiritualmente falando, ele ressuscitou dos mortos, continuou ensinando e disse, ó, vou mandar o Espírito aqui para ensinar você. Espírito, cadê ele? Ninguém vê. Cadê o teu? Não vê também. Quer dizer, uma coisa bem assim, bem espiritual. Tem que ser Espírito e em verdade, o próprio Jesus disse. Quer dizer, deixou isso bem claro. Então, o escritor aos Hebreus, ele faz essa explicação. Como é que, a partir de hoje, os judeus devem servir a Deus. Não é mais como matando lá os carneirinhos, não. Não, o carneiro já foi morto por todos nós, que é Jesus. Então ele explica isso. E falando da fé, capítulo 11, que ele fala da fé desses homens de Deus, que ele inclui aqui esses 3 que nós vamos estudar, ele inclui ali, falando começa de Abel, Enoque, Noé e vem aí. Quer dizer, aí, mas no versículo 1º desse capítulo 11, ele diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova ou a certeza daquilo que se não vê. Então é o versículo mais claro para evidenciar, para esclarecer o que é fé. É você estar firme numa coisa que tu está esperando. Ou seja, está esperando e outros vêm e dizem, não espera não que não vem. Vem, não, estou firme, eu sei que vem, é isso aí. E aquilo eu não estou vendo, mas eu tenho certeza, é isso aqui. Então ele deixou definido o que é fé, exatamente. O escritor aos Hebreus, ele explicou nesse versículo 1º do capítulo 11, né? Então vamos aí ao primeiro tópico, Deus chama Abrão. Primeiro subtópico, a fé de Abrão diante do chamado. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus chamou Abrão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua família e de seus amigos, e fosse para um lugar conhecido, um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje estamos habituados a confiar em tecnologias como o GPS, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abrão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final, apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. O lugar onde habitava Abrão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para o lugar destinado por ele. Exatamente. Então, aí é fé mesmo.
né? Porque nada disso, ele estava no meio dos idólatras, o pessoal servia a outros deuses. Ele resolveu acreditar no Senhor, né? E ninguém sabe direito aqui como Deus se revelou a ele, né? Mas sabemos que se revelou, se foi em sonho, se foi aparecendo mesmo, que dali para frente sempre Deus aparecia literalmente, o anjo mesmo vinha ali e falava com ele, né? Então, mas você vê que precisa ter fé, né? Para que possa realizar isso aí. Você vê a gente falando de que Deus veio se revelando, né? Ali na saída do Egito, eles foram para o deserto, já pensou? Não, vou sair de uma cidade e vou entrar no areal aí. Areia quente. Então já precisa de fé aí, mas só que aí Deus foi provando de que não precisa ele produzir alguma coisa, não precisa plantar, ou seja, precisar, precisa. Mas ele deixou bem claro ali que ele sustenta sem plantio. Ele, num deserto ele sustenta você, na areia quente ali, né? Dava sombra, no frio tinha o calor do fogo, da nuvem, e o maná caía do céu. Não plantava nada e se alimentava todos os dias, e esse povo foram crescendo, saíram 1.200.000 pessoas e chegou 3 milhões de pessoas. Isso o que morreu, o que o próprio Deus permitiu que morresse por desobediência, né? Que foi todos os homens que saíram com mais de 20 anos. Então veja que Deus ele prova isso. Então isso aí foi tudo depois de Abraão, essas provas, deixando bem claro, aí vem, né? E depois o próprio Jesus conosco, né? Aí você vê uma pessoa como Davi, esse povo tudo, Samuel, Daniel, os profetas tudo, falando das bondades de Deus, profetizando tanto o bem quanto também a desobediência e o mal vindo sobre as pessoas, né? Isso deixou bem, para nós, bem claro, né? No dia de hoje, que Deus, ele abençoa mesmo, né? E se você não ouvir, você paga pelo preço de tu não ouvir. Não é uma questão que Deus bate em alguém, não. É que você procurou a pena. É isso aí. É incrível que essas promessas que Deus fez a Abraão, ela transcenderam a vida pessoal de Abraão e abarcaram todas as famílias, porque a promessa quando Deus fez foi de alcançar todas as famílias da terra. Isso, como eu já falei anteriormente, já culminando ali na vinda de Jesus, que Jesus veio para todos, para que todo aquele que nele crê. Sim. Então é uma promessa da fidelidade de Deus e, como você falou aí, da provisão ilimitada. Durante esse projeto é Deus que faz e ele sustenta, né? De provar a fidelidade dele e o sustento, porque como as pessoas iriam ser sustentadas no deserto e Deus proveu ali. Então, é algo assim indiscutível, né? Poder e o cuidado de Deus para com o seu povo. E você vê que Deus, ele, como eu disse já no início, e eu sempre digo, né? Que Deus, ele sempre abriu para todo mundo, para salvar todas as pessoas. Só que ele levantou as pessoas, vamos dizer Abraão, ele levantou. Depois ele fez aí, um pacto, o pacto de sangue com Abraão, já aí confirmado como a gente sabe, quando ele mudou o nome dele e tudo, ele convocou ele para uma aliança mesmo de sangue, que é exatamente a circuncisão, né? Mas olha o que ele disse para Abraão: olha, tu tem que ser circuncidado, o teu filho também, só tinha o Ismael, né? E todos da tua casa. E os que nascer na tua casa a partir de hoje, no 8º dia, o macho será circuncidado. E o que tu comprar por dinheiro, porque nesse tempo comprava os escravos, aquela coisa, né? Por isso que tem a lei dos escravos. Então, aí também. E aquele que se chegar a ti.
por querer, não, eu quero trabalhar contigo, eu quero andar contigo a partir de hoje. Se comprou por dinheiro ou que se chegou a ti, todos têm que ser. Então você vê que não tem acepção de dizer, olha, se chegar algum lá da Síria, tu não aceita aqui não, é só você. Não existe isso, é qualquer um. Aí você vai ver em toda a lei dizendo isso. Aqueles que estiver peregrinando no meio de vós, é para fazer dessa forma também. Se obedecer, estava dentro. Você vai ver, pode ler as leis lá que está dizendo isso aí. Nunca Deus disse assim, olha, vocês não deixem de participar desses rituais aí. Não, se tiver um estrangeiro aí, vocês jogam ele para fora. Não existe isso aí. Na Bíblia não tem esse negócio, não. Então, sempre, todos que se chegavam, a nação de Israel, ela foi criada exatamente, vindo de Abraão e tudo, para salvar as nações. Ser todo mundo ser crente, é para isso aí. Só que eles mesmo vacilavam, aquela coisa como nós hoje. Nós estamos aqui como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele, anunciar, e depois o pessoal vir e ser também, entendeu? Então, mas todo mundo quer? Não. Então, assim, mas sempre Deus nunca vai fazer acepção de pessoa. Não, esse aqui é japonês, eu não gosto dos olhos dele, que ele é fechador. Não existe isso aqui, não. É para todas as pessoas da terra, sempre foi assim. Né? E fique sabendo disso. Então, segundo o subtópico, a promessa para Abrão. As promessas feitas a Abrão não alcançariam somente ele, mas incluíam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel, cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Já foi explicado, né? Esse aí é para todas as pessoas. Vamos... Terceiro subtópico, as bênçãos de Deus para Abrão. O texto de Gênesis 12, versículos 1 ao 3, nos mostra o chamado do patriarca, que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 12, versículo 2, parte B. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele colocam a sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão, verso 2 do capítulo 12. E quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca imaginou. O exemplo de Abrão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam. Nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Tiago, capítulo 4, versículo 10, que fala, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Primeiro, você se reduz, né, na renúncia, na obediência, para depois receber a promoção e a honra. Ou seja, primeiro você, com Deus é isso aí, você recebe dele para trabalhar nele ou para você nele, né? E a mesma coisa de você, primeiro eu preciso trabalhar para receber o salário, aí não tem como. Então é sempre assim, né? E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então começa sempre assim. Essa palavra se humilhar, mesmo de se arrepender, é a mesma de reconhecer, tudo é ligado a isso aí. Eu reconheço a dependência, eu reconheço que preciso, então é isso aí. Você vê que no Novo Testamento, a palavra primeira levada ao povo, dirigida ao povo, de uma nova aliança que foi por João Batista, foi arrependei-vos.
Depois ele passou o cajado. O cajado, assim, ele abriu o caminho para o Senhor Jesus, né? Quando Jesus disse a primeira palavra dirigida às pessoas, depois ali do jejum, que ele foi levado ao deserto, ele voltou para pregar e disse: arrependei-vos. Depois ele passou para Pedro, que não é só para Pedro, mas para a igreja, que foi o primeiro culto, mas foi Pedro que disse: arrependei-vos, a primeira palavra. Então, a palavra-chave aí, que é humilhai-vos, arrependei-vos, reconhecei-vos. É isso aí. Então, isso aqui, vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí com um segundo tópico, em nome de Jesus. Graças a Deus já estamos de volta, nós vamos ao segundo tópico. Segundo tópico, a obediência de Abrão a Deus. Primeiro subtópico, atendendo o chamado. Como homem de fé, Abrão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mesmo sem conhecer essa definição, Abrão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. A gente, quando aceita Jesus, é isso aí, você não conhece. Você vai só pela fé mesmo, você acreditar, né? Porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exatamente essas palavras que está escrita e a história dos hebreus, até mesmo diante dos hebreus, né? Mas hebreus, judeus, israelitas, tudo. A história, além da Bíblia, nos traz essa segurança, né? Aumenta o nosso conhecimento, com isso vem trazendo a fé, que é acreditar, ter esperança, firmeza naquilo que é o vindouro, que é o mundo vindouro, né? E eu sempre digo uma coisa que às vezes as pessoas não querem investir nisso, que é exatamente tomar uma decisão dessa que Abraão tomou e nós precisamos tomar. Mas ele acaba acreditando que existe um mundo vindouro, existe uma vida após essa aqui. Mas ele pouco se interessa de como vai ser isso aí, essa vida. Então é aonde o erro do homem é isso aí. Eu sei que tem, mas eu não quero nem saber, lá a gente resolve. Não é bem assim. Você pode entrar numa eternidade separado de Deus, porque você não ouviu Deus, não quis ouvir. Então, isso é o contrário de Abraão, ou Abrão, que acreditou e que nós estamos aqui acreditando, né? E às vezes você até segue uma religião como o islamismo aí, que acredita em Abraão, mas não acredita em Cristo, que é o Salvador. Abraão viu o meu dia e se alegrou, disse o próprio Jesus. Não, tu não tem nem 50 anos, como é que tu diz que Abraão te viu? Não, eu sou antes de Abraão. Quando Abraão veio, eu já desistia. Então, é Deus, né, meu? Então, ele deixou bem claro, eu sou
muito antes de Abraão, eu sou eterno, né? Então é uma coisa assim que nós precisamos conhecer. Vamos prosseguir O segundo subtópico, um descuido. Já vimos que Abrão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abrão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Gênesis capítulo 13, versículo 8 e 9. Assim, Abrão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Exatamente, é que Deus, ele quer que você faça o que ele diz, não é o que tu está pensando, o que tu acha que vai dar certo. E a gente aprende com isso. Eu mesmo, quando eu aceitei Jesus, dei umas cabeçadas, né? Nesse sentido, que tu acha, tu vai perguntar por quê, pra que isso? Tu não está entendendo, porque Deus, ele está vendo a armadilha lá na frente e você não está vendo. E acontece muito com pessoas de perto da gente, né? Você anda com pessoas, você convive com pessoas, aí você não está entendendo por que Deus está dizendo para mim me sair dessa pessoa. E você, humanamente falando, você não quer se largar, que é o caso de Abraão aqui, que é Abrão, né? Esse menino aqui era sobrinho, ao mesmo tempo irmão e filho. Três num só ali. Né? Porque ele era filho do irmão dele, o irmão dele morreu, o pai dele criou ele junto com Abrão. E por fim o pai morreu, quem era o pai dele no final? Foi Abrão mesmo. Quer dizer, era sobrinho, irmão e pai e filho, né? E ele com isso, ele amou ao menino ali, levou junto, e foi errado, porque não era dele, não era para levar. Então veja que às vezes nós atrapalhamos porque nós queremos persistir numa coisa que Deus está dizendo, né? E precisamos não ter colocar lógica humana no meio disso, ou entendimento humano, ou amor humano. Não, você tem que ser, eu escutar o que Deus está falando. Eu sempre digo uma coisa, que às vezes as pessoas usam a palavra igreja como social. Não é social, a igreja não é isso. Também, claro, mas dentro de uma orientação de Deus. Porque se eu tenho dinheiro, Deus me deu, sou mordomo daquilo que Deus me deu, sou mordomo. Eu posso fazer, mas se eu não posso me beneficiar disso para me fazer o que eu quero com esse dinheiro, eu tenho que estar dentro de uma orientação divina. Imagina eu dar para uma pessoa também. Eu só dou, se eu não posso usar para mim, de qualquer jeito, eu posso dar para os outros de qualquer jeito. Então não é assim. Então tem toda uma orientação. Tem vezes que Deus, ele não... mas Deus não permite que dê as coisas. Não, permite não. Não permite não, Senhor. Não é para dar, não. Para algumas pessoas, não. Então tem as pessoas certas. Às vezes para aquela que você nunca pensou que é para dar. Então, por isso, Abraão aqui acabou pagando um preço também por causa disso aí. Mas é isso aí, vamos, terceiro subtópico, a passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que Ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abraão e os que lhe acompanhavam tiveram de passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao seu destino. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Exatamente, tem toda uma trajetória, não é assim não.
O que está lá em Deuteronômio capítulo 8 e versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Para lá, eu quero ver se esse caba vai se manter, mesmo nesse lugar aí. Então, assim, Deus, ele tem os seus propósitos, né? E se você firmado nele mesmo, você vai entendendo isso. Você vai suportando isso. É uma coisa que não vou fazer o que eu estou desejando, mas eu vou me manter aqui e Deus, ele vai te confortando nisso aí. Até você sair daquilo que você não está confortável humanamente falando. Mas espiritualmente falando, você está confortável. Porque Deus, ele te conforta. Como ele diz, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Para aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo dele é exatamente isso. Você vai me obedecer? O jugo é a canga no pescoço, né? Aí aprender de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, não é para o corpo, para a alma. E aí ele diz, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então veja que na alma existe descanso, mas no corpo não, porque o corpo teu, no sentido humano, você quer uma coisa. A alma está precisando de outra coisa. Então, espiritualmente, você está livre do diabo, da armadilha que mata a tua alma. Mas carnalmente falando, você está desconfortável. Porque você está achando que deveria ter pegado aquele outro caminho lá, que é mais aberto, uma porta larga. E Jesus está dizendo, não passa nessa estreita mesmo, fica uns pedaços de couro aí, mas a tua alma vai... Tá entendendo? É um negócio bem assim, e nós precisamos aprender isso, né? De verdade, né? Terceiro tópico, as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. Primeiro subtópico, a dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abrão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abrão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abrão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, além de animais que dependiam de seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abrão teve que buscar refúgio no Egito. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Aí você vai ver que tem coisa que casa, assim, que você vai vendo a trajetória, né? Aí, como eu falei agora há pouco, com certeza, em outras lições aqui vai falar sobre isso, que Isaac também foi, e depois Jacó com a sua descendência. Foi todos para lá e de lá que saíram depois ali pelo deserto, toda aquela 40 anos. Aí quando você vai ver, Jesus foi para onde quando nasceu? Egito. Então foi querendo, eita, nós vamos para o Egito, José com Maria, né? Naquele dia que o anjo disse que ele tinha que ir para o Egito, saíram comemorando, que nada, rapaz, mas nós ir para o Egito, rapaz, não tem lugar pior no mundo para um judeu ir, se não para o Egito, voltar para o Egito, nós vamos para lá. Por quê? Porque jamais alguém ia procurar Jesus, o Filho de Deus, no Egito. Então, um negócio bem assim, Deus, ele tem as suas maneiras e também a maneira de dizer que ele passou pelo lugar da escravidão. Também é um negócio bem assim, Deus, ele faz como ele quer.
O próprio Deus na terra, quando nasceu, foi para lá, passar uns dias de amargura lá, porque abençoou fora da família, todo, ninguém sabe nem como viveu José lá esses dias todos, até o anjo dar a ordem deles voltarem, né, para Jerusalém outra vez, ali para Israel, né? Então veja que é assim. O próprio Jesus passou por esses processos todinho, né? De deserto, de Egito, de tudo. Então é uma coisa que a gente tem que passar por esses processos, até mesmo para aprender e dar exemplo. Para quando alguém estiver passando por isso aí, ele não achar que ele é excluído de Deus, ó. Deus não ama ele, ou sei lá. Então é muito assim. Vamos prosseguir aí. Segundo subtópico, a dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então para onde ir? Qual a direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Parece estranho o fato de Deus tirar Abrão da sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abrão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, netos de Abraão, tiveram que ir buscar socorro no Egito, quando José governava. Gênesis 42, versículos 1 e 2. É o que já foi falado, né? E às vezes é assim, aí você diz, poxa, sou filho de Deus, né? Estou aqui cultuando a Deus, estou passando por uma escassez danada, mas é porque é assim mesmo, Deus, ele quer que você valorize o que é espiritual. Você fica muito confortável em cima, e ele vê isso aí. Você vê que depois de Moisés ali, veio Josué, depois de Josué os juízes, né? E foi uma oscilação terrível de Israel. Deus abençoava, eles se prostituíam tudo. Aí Deus castigava, aí levantavam um juiz ali que era temente a Deus, eles voltavam a adorar a Deus, a reconhecer o poder de Deus e tudo. E assim Deus abençoava de novo e tornava cair de novo. Significa que o homem não pode viver no conforto, porque ele vai investir só aqui. Ele só vai enxergar isso aqui, que ele está bem, ele está tranquilo. E Deus, ele sempre dá uma puxada na orelha, que é para o homem valorizar não a terra. Ele vê que ele é um peregrino na terra, peregrinar na terra, né? E assim ele valoriza o mundo vindouro, que é exatamente a vida eterna. Bora prosseguir. Terceiro subtópico, a dificuldade em falar a verdade. O texto diz que quando Faraó viu Sarai, com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Gênesis 12, versículo 15 e 16. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Gênesis 12 e 17. Então Faraó perguntou a Abrão, por que não me disseste que ela era tua mulher? Gênesis 12, 18. Abrão mentiu a respeito de Sarai porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubesse que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou e a sua esposa dessa situação tão difícil. É isso aí. É aquela confiança, né, que devemos ter, mas para também não ficar, o homem não se gloriar, ele acaba
acaba acontecendo isso aí, que ele mentiu porque teve as falhas, né? Que é tanto, não só essa de levar Ló, depois ter o Ismael, e também foi na onda, né, da mulher, né? A mulher convenceu ele a ficar com a serva dela. E é uma egípcia, né? Pra você vê, é um negócio bem assim que você vai vendo a história como é que funciona. E aí depois mentir, assim que para se livrar da morte, de uma maneira que é até uma defesa mesmo, mas é uma mentira, né? Mas Deus, ele considerou que ele mentiu não para prejudicar alguém, né? Mas até mesmo para se livrar ali se livrar da morte, né? Então vamos aqui a conclusão. Conclusão. Como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abrão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Pronto. Com certeza, né? E aí, hoje nós temos também pessoas assim, né? E nós precisamos nos espelhar, né? Tomar como exemplo esses homens de Deus, para que a gente venha se desenvolver também, né? Você fazer como muitos fizeram, né? Um Eliseu da vida, né? Aí profeta Eliseu ali com Elias, aí Josué com Moisés, né? Então nós hoje, a gente se espelhar nesses homens de Deus de hoje, porque tem muitos homens de Deus. Você vê esses homens aqui que dedicam a sua vida ensinar, fazendo aí, comentando essas revistas, né, da escola bíblica. Isso é para a glória de Deus, né? E a gente deve dedicar nossa vida também em aprender, em conhecer, se dedicar em conhecer o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, né? Então a gente estuda sobre tantos homens aí, natural, as coisas que não tem nada a ver, e às vezes não estuda sobre o Filho de Deus, que é o Salvador, né? Então isso é uma falha humana, né? Precisamos fazer isso aí. Então é isso aí, que Deus abençoe, né? Nós estamos aqui finalizando nosso programa de hoje, que Deus abençoe grandemente a sua vida, nossas vidas, sua família e tudo. E até a próxima semana, se Deus permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.